Olá, que Deus abençoe a sua vida. Eu quero falar com você agora que se encontra carregado. Eu quero falar com você que se encontra oprimido. Você que diz, para minha vida não tem jeito. 99510250 é o telefone para um desabafo. É o telefone para você falar com alguém agora, nesse momento. Você será respondido nesse momento. No momento dessa programação, vai ter alguém orando por você. Vai ter alguém enviando uma resposta para você. Você não ficará sem resposta. Talvez você pense, eu estou sozinho. Para a minha vida, para o meu caso, não tem mais jeito. Esse programa é para mostrar para você, sim, que para a sua vida, para os seus problemas, tem solução. Vamos acompanhar a história de uma pessoa que foi vítima dos encostos, que teve sua vida marcada pela dor, mas alcançou a libertação para o seu sofrimento. Como é que é o nome da senhora? Delsa. Delsa, a senhora se libertou do quê? Olha, eu cheguei com a vida pelo avesso. Então, tinha me envolvido com tantas coisas erradas, né? Servi os encostos, caí na prostituição, tive enferma, quase para a morte. Não tinha vício de bebida, mas eu queria aproveitar tudo e me destruindo. Então, eu cheguei no Universal assim, destruída, né? Sem dormir, depressiva, com problemas sérios de insônia, pesadelos, paralisia do sono, um problema de mágoa, amargura. Como é que é paralisia do sono? A gente está dormindo, de repente você está ali no sono, aí você quer acordar dentro de um pesadelo, você percebe que tem uma coisa te travando. E aí eu ficava querendo acordar e falar alguma coisa e não consegue, nem abrir a boca, nem falar nada. Então, eu ficava desse jeito, paralisada. Uma coisa horrível, depois que aquilo passava. Então, volta e meia eu tinha isso. E dentro do meu quarto, tinha algo que batia no teto, que foi pastor, foram missionário, foram várias pessoas na minha casa para descarregar aquilo e nunca conseguia. Terror noturno. Terror noturno. Então, era um inferno na minha vida. Mãe e pai doentes, eu com um problema sério. Logo depois, a minha mãe veio falecer e, com certeza, o projeto do diabo era que eu fosse a próxima vítima, que eu tive um problema sério de hipotiroidismo, com caminho de leucemia. Então, toda a minha vida ali estava arruinada. Foi nessa condição que a senhora chegou? Que eu cheguei na igreja. Mas cheguei na igreja tendo passado por outras igrejas, e então eu vivia, na verdade, uma vida religiosa, né? Uma fé emotiva, né? Todo mundo dentro de casa, todo mundo até praticava alguma religião, mas a nossa vida estava pelo avesso, não tinha como. Então, foi nesse propósito de querer mudar essa situação, vendo os testemunhos na televisão, vendo o jornal. Eu falei, eu vou lá para ver o que é isso. Então, quando eu cheguei, eu comecei a praticar, aprendendo ali, mas só que eu tive reservas, queria fazer a coisa do meu jeito, porque era o hábito das religiões antigas. Fazia tudo pensando sempre, não, aí não, mas isso aí não. Então, é onde aquela pessoa está na igreja, mas a vida não muda, e até diz assim, vou sair dessa igreja que não está acontecendo nada. Isso dentro da Universal. Fiquei muitos anos assim. Tive relacionamentos que foram abusivos, sofri muito, e cheguei a um ponto de dizer, agora basta, porque eu estou dentro de uma igreja que eu vejo testemunhos e eu mesma não consigo. Ou seja, não foi só vir à igreja que mudou a sua vida. Quando que mudou? Mudou quando eu dei esse basta, aí eu passei a fazer realmente aquilo que eu aprendia, né? Então, eu levei a sério, procurei mergulhar nessa fé. Eu falei assim, não, eu quero descobrir que poder é esse que eu vejo em certas pessoas e na minha vida isso não acontece. Então, foi que eu tomei uma decisão, entreguei a minha vida e tirei, inclusive, os apegos e os afetos, as mágoas e os ressentimentos, larguei tudo e ali eu pude realmente ter o verdadeiro encontro com Deus, que foi a coisa mais gloriosa que aconteceu na minha vida. E o que mudou? Aí, bom, já começa que o sono passou a ser um sono de paz. Consegui dormir, meus relacionamentos com a família melhoraram, eu comecei a amar as pessoas de fato, de verdade. Quando alguém me maltratava, eu procurava olhá-las como alma, procurava orar por elas, procurei desenvolver aquele prazer de servir a Deus.
Então, hoje eu tenho certeza de que o que está dentro de mim é o Espírito do amor, o Espírito de Deus, porque transformou o meu coração, eu fiquei livre da amargura, dos ressentimentos, daquela coisa de sempre me achar para baixo, que eu era incapaz. A paralisia do sono. Acabou a paralisia do sono, Sonho. a depressão, a insônia, e hoje eu sou feliz, hoje eu tenho o prazer de servir a Deus. Deus abençoe muito mais. Obrigado. As portas da nossa catedral estão abertas para você. Você pode, hoje mesmo, tomar uma decisão e participar de uma de nossas reuniões. Em especial, nós estaremos determinando que nesta sexta-feira, ao meio-dia, as portas do mal não prevaleçam contra a sua vida. Você tem visto o mal prevalecer contra a sua casa, contra a sua família. Você é uma pessoa marcada pela dor. Você foi desenganada pela medicina. Disseram que para o seu caso não tem mais jeito. Disseram que você ia ter que tomar esse remédio para sempre. Disseram que agora são apenas os paliativos. Não. Existe solução para você. Acompanhe 10 sintomas que mostram, que caracterizam a possessão de um mal espiritual e eu voltarei falando mais sobre esse assunto. Existem 10 sintomas que caracterizam uma possessão maligna. Doenças que os médicos não descobrem a causa. E aí, doutor? Eu tô doente? Foi mandado para os melhores laboratórios do país e nada foi diagnosticado. Vícios. Pera, fica aí, meu. Sai desse lugar, não. Visão de vultos ou audição de vozes. Quem tá aí? Mãe? Não é a sua mãe. Não. Não. Para. Não. Insônia. Dores de cabeça constantes. Tá tudo bem, seu Jairo? Essa dor de cabeça que não passa. Pior que ela acontece todo dia no mesmo horário. E é uma dor muito forte que eu não consigo controlar, sabe? Depressão. Filha, o que tá acontecendo? Mãe. Eu perdi o gosto de viver. Eu não quero mais estudar, não quero mais trabalhar, nem me divertir. Poxa, filha, mas você tem uma família tão boa, fez pós-graduação, tem um bom emprego, um ótimo salário, vai viver. Por que você não tira umas férias? Não. Eu só quero ficar no meu cantinho. Filha, você foi ao psicólogo? O que ele disse? Depressão. Ele falou que eu tô com depressão e me encaminhou para um psiquiatra. Tarja preta e controlado. Desmaios ou ataques. Desejo de suicídio. Se mata. Se mata, vai. Vai ser de uma vez só. Sua vida já acabou. O ônibus chegando, se joga. Tá chegando. Agora, vai.
Lucas, o que foi? Eu vou morrer. Do que você tá falando, Lucas? Tá vindo a crise de novo, Jô. A Calma. crise de medo tá vindo de novo. Calma, se acalma. Faz o exercício da respiração. Isso, respira. Respira. A gente vai morrer. Eu vou bater o carro, Jô. Eu vou bater o carro. Lucas, olha pra mim, Lucas. Olha aqui pra mim. Lucas, você tomou seu remédio hoje? Se acalma. Se você identifica um desses sintomas, procure nesta sexta-feira o Templo de Salomão ou uma Igreja Universal do Reino de Deus. Ou ligue 11 3573 3535. Pare de sofrer. Você viu? Essa dor de cabeça constante, esse desmaio, esse ataque, essa insônia, essa angústia, essa mágoa, essa dor no peito, esse peso nas costas, não é normal. Não é normal você não ser feliz no amor. Não é normal a sua família estar sendo dizimada. Não é normal seu casamento não dar certo, seus filhos estarem nas drogas, todos doentes na sua família. Vamos terminar isso, vamos cessar isso. A palavra de Deus diz que para isso se manifestou o Filho do Homem, para desfazer todas as obras do mal. E essas obras do mal que estão em sua vida serão desfeitas. Olha esse corredor aqui. São 33 iluminados. As pessoas que chegam a esta reunião, que participam desta reunião de libertação, elas estão saindo transformadas. Eu faço com você um desafio. Se você vier nessa sexta-feira e nada acontecer na sua vida, não pise os pés mais aqui. Esse é o desafio que eu faço com você. Porque eu tenho a certeza que o tempo de milagres não acabou. E existe um milagre esperando por você. Vamos mostrar agora resultados, pessoas que alcançaram milagres e já voltamos. Como é que é seu nome? Fabiana. E aí, Fabiana, se libertou do quê? Do vício, depressão, bipolaridade. Eu tinha problema de rejeição também com as pessoas, com a minha mãe. Tinha problema de me relacionar com as pessoas por conta do meu vício, então ninguém queria... Vício era? Eu tinha problema de vício de maconha, cigarro, muita cachaça, muitas baladas, noitadas, carnavais. Por quê? Porque eu tinha uma depressão muito grande dentro de mim. Eu tinha um vazio que eu não entendia. Então, eu não sabia como preencher aquele vazio. Então, eu ia para esses lugares. Então, eu acabava indo para os vícios, para as festas. Só que quando eu chegava em casa, deitava a cabeça no travesseiro, voltava tudo de novo. A depressão vinha pior. Então, no outro dia, como eu morava com a minha mãe e com os meus filhos, então eu não queria ver ninguém. Minha mãe batia na porta do meu quarto, eu não queria ficar no escuro. Então, assim, era um vazio muito grande dentro de mim, que eu não entendia. E o que você fazia, baladas, drogas, etc., vícios, não preenchia esse vazio? Não preenchia. Ali, só naquele momento, eu tinha a falsa alegria. Depois vinha a pior, né? A tristeza profunda. Uma tristeza, assim, que é inexplicável. Que eu tinha muita vontade de morrer. Por muitas vezes, no domingo, principalmente... No domingo, que era um dia muito calmo, assim, eu olhava na janela do meu quarto e falava, nem para morrer eu sirvo. Então, o que era bipolaridade? Era problema com me relacionar com as pessoas. Uma hora eu estava bem, outra hora eu estava diferente, estava nervosa. E isso acontecia muitas vezes dentro da minha casa, com a minha mãe, com os meus filhos. Maltratava a minha mãe, maltratava os meus filhos. Minha mãe me dava conselhos, né, para mim parar com isso, só que eu achava que eu estava certa. Minha mãe estava errada. Então eu acabava discutindo com a minha mãe, brigando com os meus filhos, brigando com a minha família por conta disso. E como é que você mudou? Eu mudei, tinha um amigo, eu tenho um amigo, na verdade, um conhecido, que ele já estava frequentando aqui. E ele bebia comigo, só que ele começou a frequentar. E ele disse para mim que estava aqui. Aí eu vim e nisso eu me surpreendi. Deus me surpreendeu. Eu vim só para conhecer o templo. Só que aí foi revelada a verdadeira fé que eu não tinha.
E hoje eu estou livre de tudo. Estou curada. Como é que, o que você fez? Porque tem muita gente que vem e não se liberta. Qual o segredo para você ter se libertado? Muita perseverança, porque na verdade é a mente. Você tem que trabalhar muito a tua mente para isso. Então eu deixei o Espírito Santo trabalhar a minha mente. E eu dominei isso também. Eu falei, não, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu determinei dentro de mim. Foi uma decisão. Isso que eu ia falar. Trabalhar com a mente, que você quer dizer, você tomou uma decisão firme aqui. Eu sei o que eu quero, eu vou entregar a minha vida, eu vou praticar o que eu ouço. Foi o meu verdadeiro encontro com Deus, na verdade. Foi porque eu não tive dúvida, né, do batismo das águas. Então eu fui lá, me batizei sem dúvida nenhuma. Eu me entreguei, assim, me lancei por completo. E hoje? Hoje, graças a Deus, eu estou bem. Eu sei me relacionar com as pessoas, eu sei falar com as pessoas. Hoje eu não tenho mais vício, não tenho mais depressão. Hoje eu me dou bem com os meus filhos, né, com o meu marido, com a minha família. Hoje tudo mudou. Tudo mudou. Acabou a bipolaridade, não é mais de lua. Não, imagina. É muito diferente, né? Hoje eu tenho a verdadeira alegria dentro de mim. A gente fica nervosa, fica estressada, mas não como era antes, né? Porque uma hora você está bem, outra hora não. Isso não é de Deus. Eu sabia que isso não era de Deus. Hoje não, hoje eu tenho a verdadeira alegria. O equilíbrio, com certeza. Tive 4 overdoses. Deus abençoe muito mais. Obrigado. Nunca tive paz na minha vida. Eu já estava no meu orçamento para mim usar droga. As pessoas não confiavam mais em mim. O meu caráter começou a mudar. Para mim, eu não era viciado. Como que eu não era viciado se todo dia eu estava usando droga? Eu queria achar uma forma de eu me matar. Quando eu estava no palco tocando, as pessoas me enxergavam, nossa, aquele cara tem tudo. Olha, ele toca com famoso. Ah, ele tem carro, pode ter a pessoa que ele quiser. Ele pode ir aonde ele quiser. Mas as pessoas não sabiam como eu estava por dentro. Por dentro, eu estava sangrando, triste, deprimido. Eu tocava numa banda, eu tinha influência, tinha dinheiro, um bom emprego. E toda a vida eu achava que o dinheiro ia trazer minha felicidade. Mas, quando eu ficava sozinho, era pior. É a hora que eu pegava e usava a droga. Chegar ao ponto de eu pegar, usar droga, beber uma garrafa de vodka, pegar a moto e sair na estrada e dar mais de 220 por hora. Eu conheci uma pessoa e ela engravidou. E aí que eu pensei que hoje, eu vou ser pai e vai mudar minha cabeça. Não. Por quê? Eu já estava no vício. Eu conheci a pessoa no vício já. Então eu falei, não, eu vou ter que mudar, mas não mudou. Comecei um tempo que eu tinha que usar droga para trabalhar. Na hora do almoço, de tarde, a droga estava fazendo mais parte da minha vida que uma comida. Carretou mais ainda, que foi quando meu pai faleceu em 2014. Eu cuidava dele no hospital e eu não aguentava, não suportava ver ele daquele jeito, eu tinha que usar droga. Ele faleceu, no velório dele, eu estava usando droga. Para mim era uma válvula de escape. Eu achava que aquele dali ia me amenizar a minha situação. Mas cada vez piorava mais. Comecei a perder a confiança, a dignidade, porque eu comecei a ficar uma pessoa agressiva. Eu tentei até me suicidar. Eu peguei um revólver que eu tinha, coloquei uma munição e ficava brincando na minha cabeça. E ficava ali, estralando, para ver se eu ia conseguir me matar. A pessoa que eu tava, ela não aguentava mais ver eu. Ela falou, não dá. Como é que você está fazendo isso e nossos filhos aqui dentro? Ali foi uma vergonha para mim e foi quando eu peguei e saí de casa. Eu cheguei a dormir em rodoviária, ficar 4 dias sem comer, mas eu não queria voltar para trás. Comprei quase 20 gramas de cocaína e usei. E foi quando deu a pior overdose na minha vida. Que aquela hora ali, eu cheguei a ver a minha morte ali. E eu via coisas subindo pela parede, eu via a escuridão. Eu comecei a ver coisas assim que eu nunca tinha visto em toda
a trajetória que eu usei droga na minha vida, que foi 25 anos. E eu olhei para cima. Me ajuda. Eu pedi ajuda para Deus, sem mesmo conhecer Ele. Eu fui sincero, eu falei, pô, eu tô com medo. O que está acontecendo? Eu não quero isso para mim, porque isso está me trazendo sofrimento. Eu quero uma outra vida. Tenha misericórdia de mim. E são palavras que eu nunca tinha usado na minha vida. E minha filha sempre me convidava para ir na igreja. Falava, eu não vou naquela igreja. Não, pai, vamos na igreja. Lá você vai mudar a sua vida. Se o dinheiro não mudou, se as outras coisas que eu tinha, bem material, não mudou, não é lá que vai mudar a minha vida. Tanto da minha filha insistir, eu peguei, fui numa segunda-feira na Igreja Universal. E eu falei assim, não acredito que eu estou pisando nessa igreja. Aqui só tem ladrão. Falei assim, ó Deus, se você existe, você vai dar um sinal para mim hoje. Se que aquele homem está falando ali, aquele pastor está falando, se é verdade, vai ter que acontecer. Ou você é mentiroso. Aí eu saí dali, eu não tinha um lugar para morar, e passei na frente de um lugar para alugar. Aí eu olhei assim, inclusive a minha filha estava comigo, falou assim, eu falei assim, ó filha, se for verdade que aquele homem está falando, nós vai morar aqui. E passou 40 minutos, a mobiliária me ligou. Eu com o nome sujo, desempregado, falaram para mim, esse apartamento é seu. Ali, no mesmo tempo, eu tinha ido na igreja naquele dia, na hora que eu recebi a ligação, eu voltei. Voltei e chamei o pastor. Falei, ó, é verdade mesmo que o senhor falou para mim, hein? Naquele dia que eu recebi o sinal, eu pude entender quanto Deus é grande. E se Ele me tinha dado um sinal, eu também tinha que dar um sinal para Ele. Foi ali que eu peguei, deixei de usar a cocaína. Então eu tive que primeiro me perdoar o meu passado. Eu pedi perdão para quem eu fiz mal, principalmente para os meus filhos, para minha mãe. O batistério foi meu cemitério, porque ali morreu o velho Irineu. E a partir dali nasceu um novo Irineu. Só que para mim não estava satisfeito ainda, porque eu queria o Espírito Santo. Até que um dia, numa quarta-feira, eu recebi o Espírito Santo. Aquele dia foi o melhor dia da minha vida. A paz que eu não tive na vida inteira ali eu tive. E na hora assim que eu comecei, ali a busca ali, não demorou muito, o Espírito Santo desceu. E foi a primeira vez que eu escutei ele chamar eu de filho. Você é meu filho. Tudo que você passou, eu te guardei para hoje. E ele falou para mim, sempre eu estava do seu lado, mas você nunca me enxergou. Mas eu estava ali. Quantos livramentos eu te dei. Eu não sabia se eu chorava, se eu dava risada, mas eu sabia que algo tinha mudado dentro de mim. Eu já tinha o quê? A rocha, que era Deus, o Espírito Santo. Então, eu estava em paz, que eu sabia que as outras coisas iam acontecer. E minhas coisas começaram a andar. Comecei a conhecer uma mulher de fé. Casamos da pandemia, em 2020. Eu só fui vendo o benefício que o Espírito Santo estava me trazendo. Ele estava acrescentando coisas que eu nunca tive na minha vida. E minha esposa não podia engravidar ainda. E ela fez o propósito de Ana. E ali, ela falou, eu vou, nós vamos ter nosso filho. E o nome dele vai ser Samuel. O mesmo de Ana. E foi isso que aconteceu. Demorou 2 meses, ela me deu a notícia, eu tô grávida. E hoje meu filho tá aí cheio de saúde. Eu tenho minha casa. Para quem dormia na rua, não tinha que comer, hoje eu como o que eu quero, sabe? Eu olho para cima e agradeço muito a Deus todos os dias, tudo que eu tenho. E nada do que eu tenho assim foi mais importante. E a minha rocha, a minha estrutura e a principal de tudo foi ter o Espírito Santo. Daquele homem triste, sem vida, querendo morrer.
um viciado, graças ao Espírito Santo. E a Igreja Universal, hoje eu sou um outro homem. Prepare o seu pedido de oração. Prepare a fotografia do seu familiar. Prepare a peça de roupa. Eu quero que você venha decidido, determinado. Traga uma garrafa com água. Porque quando você chegar a esta reunião de fé, o poder de Deus irá se manifestar na sua vida. 99510250 é o número, o SOS espiritual para você falar: eu aceito o desafio. Está aparecendo aqui para você esse número e também essa mensagem. Coloca aqui, por favor, essa mensagem: eu aceito o desafio. Venha e veja. Ah, mas será que é verdade o que eles estão falando? Ah, será que se eu for, vai acontecer realmente um milagre na minha vida? Venha e veja. Porque as pessoas que têm vindo, as pessoas que têm feito uso da sua fé, têm visto resultados, têm visto as maravilhas de Deus. E não será diferente na sua vida. Vamos acompanhar um intervalo que fala dessa sexta-feira, onde nós temos distribuído, dado para as pessoas uma oração, e essa oração você fará na sua casa ou no ambiente de trabalho, onde eu tenho a certeza que o milagre irá acontecer. Acompanhe esse intervalo, eu já volto. Olá, que Deus abençoe a todos. Nós estamos finalizando mais uma vigília do meio-dia aqui na nossa catedral da cidade de Guarapuava. E eu quero fazer um convite para você, para que nessa próxima sexta-feira você também venha estar lutando conosco. Nesses 33 minutos de poder, aqui estou com os iluminados de Deus, os escolhidos, aqueles que foram ungidos para proclamar a sua libertação, a sua vitória. Ao meio-dia, nessa próxima sexta-feira, na rua Padre Chagas, 3536, aqui no centro de Guarapuava, você é o nosso convidado todo especial a estar recebendo essa grande vitória. Que Deus abençoe a todos e até esse grande encontro. Muito bem, chegamos ao final da nossa participação no programa de hoje e eu gostaria que você preparasse o seu copo com água, porque nesse momento nós vamos unir a nossa fé. Eu quero fazer uma oração hoje, juntamente com a dona Mary Martins, por todas as famílias, as mulheres, por você que está cansado e sobrecarregado. Vamos falar com Deus, é momento de oração. É momento de elevarmos nossos pensamentos aos céus e unir nossa fé para pedir a bênção do Senhor por todos os trabalhadores. É momento de oração com Mary Martins. Meu Senhor, meu Pai, meu Deus e meu Rei, eu quero apresentar ao Senhor todas as famílias e pessoas que passam por dificuldades, meu Senhor. Financeiramente, esta pessoa não tem mais o que fazer. Ela está afundada em dívidas. A sua casa, meu Pai, não tem nem o que comer. Esse senhor, este pai de família, não sabe como vai pagar as contas. E eu agora, em nome de Jesus, eu te peço, dá o milagre. Abre as portas, meu Pai. Provoca na vida desta pessoa uma transformação, uma revolução, para que ela veja que quando ela usou a fé e ela orou e pediu o teu socorro, o Senhor agiu. Abençoa, meu Pai. Abre as portas do emprego. Prospera aquele que trabalha, que o seu salário seja multiplicado. Meu Deus, abençoa o trabalho das mãos daqueles que vendem, que produzem aquilo que eles vendem. Prospera, meu Pai, que haja a tua bênção na vida financeira de cada pessoa que está orando agora comigo. E que o Senhor abençoe, meu Pai, esta água e nós iremos beber e receber a tua bênção na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos participar da água e receber a bênção de Deus na nossa vida.
Graças a Deus, confie em Deus, porque Ele estará à sua frente. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. A nossa catedral está localizada na Rua Padre Chagas, 3536, no centro do coração de Guarapuava. Um forte abraço e até esse grande encontro.